Saravá, meu povo! Tô com uma bolota aqui, gente, que um bicho me mordeu aqui na bochecha. Tá vendo? Alô, você, pessoa tímida, que tem vergonha de falar com o seu próprio pai de santo. Esse vídeo é pra você, criança. Vamos lá conversar sobre isso? Eu já recebi alguns e-mails falando sobre isso. Carol, vou perguntar pra você porque eu tenho vergonha de falar com meu pai de santo. Primeiramente, obrigada pela sua confiança em mim, mas eu não sou mãe de santo, então não tem muita coisa que eu possa ajudar nesse caso. Legal que vocês têm essa confiança em mim, essa abertura, mesmo não me conhecendo, né? Vocês me assistem por aqui, por essa tela, e tem gente que tem intimidade, acha que, né, que é mais fácil falar comigo do que o próprio pai de santo ou a mãe de santo do terreiro. Isso é muito engraçado, assim, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, meu Deus do céu. Mas enfim, o que acontece, né? Tem muita gente que tem essa timidez mesmo de falar com as pessoas, de achar que a pergunta vai ser boba, de se achar burra. E vocês não podem se achar burro, gente. Pelo amor de Deus, a gente entra no terreiro sem saber nada. É muito difícil as pessoas que entram no terreiro sabendo um monte de coisa. Você pode ter lido um livro aqui, uma coisa ali, assistido um vídeo e tudo mais, mas na prática ali, no dia a dia do terreiro, as coisas são bem diferentes, né? As energias são diferentes da teoria que você aprendeu. Tudo que eu falo aqui no meu canal, dos vídeos que eu falo e ensino vocês, são coisas que eu aprendi no meu dia a dia do terreiro, no meu desenvolvimento. Então, pra mim é dessa forma. Pode ser que pra você seja diferente a energia, né? Por exemplo, os vídeos que eu explico a minha primeira incorporação, qual que é a sensação que eu tive e tal, isso aconteceu comigo. Pode ser que aconteça de forma diferente com você, entende? Então, nenhuma pergunta é burra, você não pode se sentir burro quando entra no terreiro, porque você é leigo, você tem que aceitar que você não sabe. Primeiro de tudo, aceita que você não sabe. É difícil, né, a gente aceitar que a gente é ignorante em alguns assuntos. E eu tô falando de ignorante de não saber mesmo, de ser ignorante naquele assunto. Eu sou ignorante em código penal. Não sou mais ignorante em bolo. Hoje eu sei fazer bolo, porque eu corri atrás, eu fui aprender a fazer bolo, deu certo ali, entendeu? Então a gente é ignorante em alguns assuntos. E você aceita isso. Primeiro de tudo, aceita, sou ignorante em relação a Umbanda, eu preciso aprender. Então você tem que aceitar que você não sabe algumas questões e buscar conhecimento. Só que assim, dentro do seu desenvolvimento, quando você se inicia dentro de um terreiro, né, quando você começa a fazer parte de uma corrente e tudo mais, quem tem que tomar conta da sua mediunidade, quem tem que saber as coisas que estão acontecendo ali é o seu pai de santo. Ou a sua mãe de santo, depende do terreiro aí, se é uma mãe de santo e tal. No nosso terreiro tem pai e mãe de santo, então eles são responsáveis pela minha mediunidade, pelo que eu aprendo, pelo que está acontecendo no terreiro. Eles são responsáveis por isso. É por isso que é muito difícil, às vezes, eu ajudar vocês em alguma questão. Aconteceu isso e isso durante a gira. Eu fiquei com vergonha de falar com o pai de santo, por isso que eu tô vindo aqui te perguntar o que pode ter sido. Eu não sei, eu não tava lá. É muito difícil, gente. Vocês têm que ter, sabe, entender que, beleza, vocês relatam as coisas pra mim, mas eu não tava lá pra saber. Uma coisa é eu estar vendo o que tá acontecendo, né? Outra coisa é você vir e me contar. Você tem o seu ponto de vista, eu teria o meu se estivesse com você. E eu conseguiria te explicar melhor. Então, quando você está na gira e aconteceu alguma coisa e você ficou com dúvida da energia que você sentiu ou por que aquilo aconteceu e tal, vai na hora falar com o pai de santo. Terminou a gira ali, pai, o que aconteceu ali? Por que eu não senti tal coisa? Ou por que aconteceu isso comigo? Vocês têm que tirar dúvida com aquela pessoa que é responsável pela mediunidade de vocês. Todos os sentimentos que você tem durante a gira têm que ser relatados para o seu pai de santo. Ele é o seu responsável. Ele é o seu ponto de referência dentro do terreiro. Entenda isso. O pai e a mãe de santo, eles são o seu ponto de referência. Você tem que relatar as coisas para eles porque eles estão ali para te explicar o que tá acontecendo. Cansei de receber e-mail de Carol, fiquei na dúvida se eu incorporei ou não incorporei. Eu senti isso, isso e isso. Será que eu incorporei? Não sei. Eu não tava lá. Eu não tenho como saber. Você me dizendo, não tem como saber. Tal pessoa caiu no chão, se debateu, depois veio tal entidade, fez isso, isso, isso. O que aconteceu? Não sei, por que você não perguntou na hora pra entidade? Essa vergonha de falar que vocês têm só
trava cada vez mais o desenvolvimento de vocês. Vocês ficam travados. Vocês têm que andar pra frente, né? Vocês têm que desenvolver, vocês têm que evoluir. Então, se você trava de vergonha, você trava falando, com medo de falar com as pessoas, você trava seu desenvolvimento. Tem como você desenvolver sozinho. Você desenvolve dentro de um terreiro com a ajuda de quem ali tá há mais tempo que você, tem mais experiência que você, que é o pai de santo e a mãe de santo, os capitães, alguém da hierarquia. Você tem que evoluir em grupo. Se você trava, você está travando o seu próprio desenvolvimento. Não é culpa do pai de santo. Não adianta culpar eles daí porque você travou. E outra coisa que acontece também, que é muito perigoso, e isso é uma dica que eu dou pra vocês, fiquei com vergonha de falar com o pai de santo, por isso estou falando com você, Carol. E aí eu digo a minha opinião pra vocês sobre algo, e o que eu digo pra vocês é errado diante da visão do pai de santo. Tô dando um exemplo. Então você veio perguntar pra mim como é que funciona um banho de erva para descarrego de Exu. E eu expliquei como funciona. E aí um belo dia você vai lá e conta pro teu pai de santo como que eu expliquei. E dentro da doutrina que o seu pai de santo segue, não é da forma como eu disse. E aí? O que eu vou fazer? Eu vou sair de errada no negócio, entendeu? E a responsabilidade também não pode ser minha. Você tem que seguir as regras e a doutrina que o seu pai de santo definiu para aquele terreiro. O meu pai de santo definiu tais regras para o terreiro Pai Jacó, que pode ser diferente do seu terreiro. Entende como isso pode ser prejudicial e às vezes é prejudicial só para você, para o seu desenvolvimento? É óbvio que eu vou responder, eu vou dizer a minha visão. Tem coisa que eu posso dizer, tem coisa que eu realmente vou dizer. Desculpa, eu não sou mãe de santo, eu não tenho como saber. Desculpa, eu não tenho como saber porque quem tem que saber isso é o seu pai de santo. Tenho certeza que algumas pessoas que me assistem aqui já receberam essa resposta. Eu peço desculpa porque realmente quem tem que saber isso é sua mãe de santo, não eu. E aí você tem que perder essa vergonha, porque senão você não vai andar pra frente, você vai travar. Se toda vez que você tem uma dúvida, você deixa de falar com o pai de santo, aquela dúvida vai crescendo e aí vai vindo mais dúvidas, aí um dia você desiste do terreiro porque você não entendeu nada como funciona. Mas daí você tentou buscar a resposta. Quando você tiver vergonha de conversar frente a frente com o pai de santo, chama ele no WhatsApp, chama ele no Facebook, conversa assim, tipo, ainda mais agora na pandemia que a gente não tá conseguindo ver, né, o pai e mãe de santo mesmo, daí fica mais difícil ainda. Chama ele nas redes sociais, fala: pai, desculpa te incomodar e tal, se você tá achando que tá incomodando, né? Desculpa te incomodar, mas é que eu fiquei com uma dúvida em relação a isso. Tenho certeza que ele vai responder. Você é filha de santo dele. Ele é responsável, você não pode ter dúvida, sendo que você tem um ponto de referência ali. Mas eu também recebi alguns e-mails de pessoas que reclamam que o pai e a mãe de santo não têm tempo para os seus filhos, que nunca respondem as perguntas deles, que nunca tem, às vezes não sabe a resposta, sabe, deixa pra outro dia a gente conversa, ou é grosso, responde com grosseria. E aí, gente, o que eu vou dizer? Se o teu terreiro tem um pai e uma mãe de santo que não tem essa responsabilidade sobre os filhos, infelizmente você tá no terreiro errado. Pai e mãe de santo é sim responsável pelo desenvolvimento de cada um dentro do terreiro. E ele não sabe, se ele não responde, se ele é grosso ou coisa parecida, eu já teria saído num terreiro desse. Como é que eu vou aprender? Sendo que o meu ponto de referência não faz nada pra me ensinar. Eu já teria procurado outro lugar. Na verdade, essa é a minha opinião. Eu, Carol, agora estou dando a opinião pra vocês. Essa é a minha opinião. Eu procuraria outro lugar. Que o pai de santo fosse um pouco mais atencioso, a mãe de santo também, me ajudasse com as minhas questões, mesmo que ele não soubesse responder na hora. Não, eu vou dar uma pesquisada, conversar com alguém mais antigo na religião e já venho com a resposta para você, igual o professor faz. O pai e a mãe de santo nada mais são que os nossos professores dentro da Umbanda. Então, se eles não têm a resposta na hora, eles têm que dar um jeito de buscar e tal, conversar com você de algum jeito para que vocês, talvez juntos, entrem num consenso, entrem num acordo na resposta aí. Porque eles são, sim, gente, responsáveis. E se isso não está acontecendo no teu terreiro, se você chega com as suas questões e nunca eles são receptivos em te ajudar na resposta, quando você pergunta eles são grosseiros, tiram sarro ou coisa parecida, eu se fosse você já saía desse terreiro aí, porque o que eu falei no último vídeo, a Umbanda é caridade, e a caridade começa
no nosso ponto de referência, que são os nossos pais de santo. Então, se eles estão fazendo errado, se eles não fazem o mínimo, que é buscar o conhecimento para trazer pra gente esse conhecimento, então tá aberto por quê aquele terreiro? E ser grosso, ser estúpido na resposta, gente, isso também é intolerável, né? Às vezes a pessoa acorda meio ruim, ótimo, eu às vezes acordo virada em Satanás, mas é um dia, no outro dia eu já tô boa. Ontem, por exemplo, eu tava virada no cão, ontem não dava pra me olhar, hoje eu tô boa, hoje eu tô ok, tô bem humorada. Acontece. Então, às vezes, o pai de santo, ele é, sim, humano, né? Ele também tem os seus dias ruins, ele também acorda com a pá virada, a mãe de santo de TPM. Acontece, gente, acontece porque são seres humanos. Mas acho que toda vez que você vai falar com eles, eles estão sendo grossos ou estúpidos ou tiram um sarro de você, te tiram pra burro, aí eu acho que tem alguma coisa errada mesmo, e eu, se fosse você, já procurava outro lugar. Como que você vai aprender? Como que você vai evoluir se seu ponto de referência é dessa forma? Se o seu espelho dentro do terreiro, que são os seus pais de santos, te tratam dessa forma, como que você vai chegar no seu desenvolvimento e tal, evolução dessa forma? Você não quer, né? Você não tem onde se espelhar. Então eu sou da opinião de que tem que procurar outro lugar, sim. Acho que é isso, gente. Chega de vergonha, por favor. Chega de vergonha. Vamos abrir esse coração pro pai e pra mãe de santo. Eles estão ali pra te ajudar, pra te orientar. Eu também, na medida do possível, consigo dar minha opinião em alguns assuntos, mas tem coisa que vocês têm que falar com o pai de santo de vocês, tá? Então tá bom. Tenha uma ótima semana. Saravá e muito axé.